Após quase 3 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o Marco Civil da Internet. O projeto cria uma espécie de constituição para a rede mundial de computadores no Brasil, pois estabelece regras, direitos e deveres no ambiente virtual. Ele passou a ser prioridade no Congresso por insistência da presidente Dilma Rousseff, após denúncias de que brasileiros eram vigiados na web por agências de espionagem dos Estados Unidos. O texto aprovado conseguiu garantir a chamada neutralidade da rede, um dos pontos do projeto em que não havia consenso. O tema contrariava as empresas de telecomunicações, pois proíbe que os provedores de internet favoreçam clientes ou ofereçam planos que limitem os usuários a usar só e-mails, redes sociais ou vídeos. A regulamentação dessa regra vai ser definida pela Presidente da República, mas somente após ouvir a Agência Nacional de Telecomunicações e o Comitê Gestor da Internet. O projeto aprovado também proíbe a violação de dados dos usuários. Sites, blogs e redes sociais serão obrigados a manter os registros de acesso sob sigilo em ambiente seguro por um prazo de 6 meses. A disponibilização desses dados só poderá ser feita por ordem judicial. O texto do projeto de lei foi elaborado a partir de um documento do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Esse documento foi criado entre outubro de 2009 e maio de 2010 e contou com a contribuição de mais de 2.000 pessoas, após a realização de audiências públicas em todo o país e sugestões recebidas em plataformas como o Twitter e portal E-Democracia da Câmara dos Deputados. Mas o que muda na vida dos usuários agora, depois que o Marco Civil da Internet foi aprovado na Câmara? Para falar mais sobre o assunto, o Plano Aberto recebe aqui no nosso estúdio o professor de Direito da Informática da UFOP, Rafael de Oliveira Alves. Rafael, obrigada por aceitar nosso convite. Agradeço. E esse Marco Civil da Internet ele está sendo referência para todo mundo em razão tanto do texto final que será aprovado, quanto o processo de participação prévio, ou seja, desde 2009 a sociedade brasileira vem discutindo qual é a internet que nós queremos em lei. E essa lei vem para garantir certos direitos fundamentais para todo o usuário de internet. Qual o ponto mais importante que o senhor destaca? Seria talvez a prevenção da ciberespionagem? O projeto ele não vai impedir totalmente a espionagem de outros estados sobre o usuário brasileiro. Mas esse Marco Civil ele garante o brasileiro e qualquer usuário da internet no Brasil que seja protegido nos seus direitos básicos, a privacidade, a liberdade de expressão e principalmente o direito de fazer o uso da internet de forma isonômica, ou seja, todos podem utilizar da internet. Sim. Professor, e pelo projeto aprovado, as empresas não são obrigadas mais a armazenar os dados dos usuários brasileiros aqui no país, como o governo já queria, né? Com a retirada desse item do texto, o combate à espionagem pela rede não vai ficar mais difícil? Não, porque o projeto de lei, conforme está redigido nessa última versão, ele garante que a legislação brasileira será aplicada sempre que o dado for coletado no Brasil. Então, mesmo que o armazenamento dos dados não esteja no Brasil, a legislação brasileira será aplicada, ou seja, os direitos do usuário de internet serão garantidos mesmo que o dado seja armazenado em outros países. Eles têm que seguir então a nossa lei, né? Exatamente. Esse Marco Civil é principalmente para controlar as empresas. É um marco que vai colocar limites e parâmetros de atuação das empresas que vêm controlando a nossa vida. Bom, professor, e com relação à neutralidade da rede, que foi um ponto bem polêmico do texto, né? As empresas não poderão diminuir a velocidade da conexão baseada em interesses econômicos. Como que essa regra funciona na prática, no dia a dia? O princípio da neutralidade da rede quer dizer que todos os pacotes de informação, todos os dados que transitam na internet devem ser tratados de forma isonômica, ou seja, da mesma forma pelas empresas. Isso não impede que a empresa tenha planos diferentes de velocidade. Mas a empresa não pode ir lá dentro do seu pacote saber o que você está enviando ou recebendo e com essa informação sobre o conteúdo barrar, limitar ou bloquear certos conteúdos que você queira acessar. A neutralidade, portanto, ela garante que todos os dados transitem pela internet sem discriminação.
A gente está falando aí das empresas. E o marketing dirigido? O que o Marco Civil prevê para ele? Como que ele fica agora? Principalmente, o Marco Civil, ele vai ser regulamentado por decreto, como qualquer outra lei é regulamentada por decreto. Na regulamentação é possível detalhar, por exemplo, casos de spams ou ataques que alguns sites recebem. Nesse caso, é possível você degradar a velocidade, ou seja, é possível você limitar certos pacotes da internet para que não ofereçam prejuízo para toda a internet. Então, é possível você criar certos parâmetros para regular esse tipo de ataques que às vezes são feitos por pessoas ou por empresas. Até para vigiando a gente, né? Sabendo os nossos gostos, as nossas opções. O Marco Civil, ele deixa muito claro, a empresa que fornece a conexão, ela não vai poder saber sobre o conteúdo que você está acessando. A empresa que fornece a conexão, ela só pode guardar dados sobre o início da sua conexão e o final da sua conexão. O que você utilizou, enviou ou recebeu não pode ser armazenado pela empresa de conexão. Sim. Professor, e no que diz respeito à liberdade de expressão, o projeto determina que os conteúdos publicados pelos usuários só poderão ser retirados por ordem judicial. Isso não vai dificultar um pouco, já que não é todo mundo que vai ter acesso ao judiciário? Nos conflitos que envolvem a internet, o Marco Civil está remetendo esses conflitos para os juizados especiais. Os juizados especiais são estruturas do Poder Judiciário que atendem o cidadão e resolvem os conflitos de forma mais ágil e de forma mais barata também. Isso reforça a posição brasileira de que as empresas não podem criar censura privada. Então, para retirar qualquer conteúdo da internet é necessário uma ordem judicial, ou seja, uma ordem do Estado dizendo que aquele conteúdo prejudica algum direito. Tem até uma exceção a essa regra, né, professor? Que é a chamada pornografia de vingança, que é quando um ex-namorado ou namorada acaba divulgando cena de nudez, imagem de sexo na internet. Essa seria a única exceção? É a única exceção e é uma exceção muito clara. Somente cenas de nudez e cenas de sexo de caráter privado poderão ser retiradas diretamente por aquela pessoa retratada, filmada naquela cena, naquele filme. Então, a pessoa que foi filmada pode solicitar diretamente ao provedor da aplicação a retirada do conteúdo. Somente nesse caso é possível a retirada direta do conteúdo a partir da notificação da pessoa envolvida na cena. Não é de qualquer pessoa, apenas a pessoa envolvida na cena de nudez e sexo de caráter privado. Ou seja, é uma regra bem restrita e bem direta para proteger principalmente as mulheres que vêm sofrendo esse tipo de ataque à sua privacidade, à sua honra. Bom, independente do Marco Civil, professor, as pessoas precisam se preservar mais, né, usar esse ambiente virtual. Que dicas você daria? O Marco Civil ele também coloca que será uma política pública o incentivo ao conhecimento de ferramentas tecnológicas e também tanto na educação formal quanto na educação não formal, o governo vai incentivar o uso consciente do aparato tecnológico. Então, hoje, vários organismos vêm incentivando as pessoas a conhecerem um pouco mais da internet. Então, o usuário de internet deve conhecer um pouco mais sobre o seu navegador, sobre as ferramentas de proteção, até mesmo as ferramentas para você fazer uma navegação anônima na internet. Todos devemos conhecer essas ferramentas que estão disponíveis e na maior parte são ferramentas gratuitas. Rafael, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Plano Aberto. Bom, para virar lei, o Marco Civil da Internet ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. O governo espera que isso aconteça agora em abril, quando estarão no país representantes de mais de 20 países para debater o uso e o gerenciamento da rede mundial de computadores, na reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, prevista para acontecer nos dias 23 e 24 do próximo mês em São Paulo.